Boa noite, irmãos queridos. Vamos passar em alguns versículos hoje sobre um assunto. Estava lendo há algum tempo atrás, não me lembro exatamente quando, e alguém me chamou a atenção no livro de algo muito interessante. É que 5 vezes em que Josué foi citado na Bíblia, ele foi citado como, aliás, Caleb. Os dois, geralmente eram os dois, mas às vezes um, às vezes o outro, mas geralmente eram os dois juntos. Foi citado como eles, às vezes, como eu disse, às vezes os dois, às vezes um, perseveraram em seguir ao Senhor. 5 vezes, em livros diferentes. Aqui, Números conta a própria história dos 12 espias que Moisés mandou para examinar lá como era a terra prometida. Eles voltaram dos 12, 10 bastante desanimados, medrosos, não vamos, não queremos ir, e o povo todo se apavorou, e por isso veio o grande castigo de Deus. Aí veio aquela determinação de Deus deles ficarem 40 anos no deserto e tal. Muito bem. Desses 12, 2 disseram, não, nós vamos sim, temos que ir e tal. E o comentário é sobre esses 2 homens, especialmente um deles, Caleb. Perseveraram em seguir ao Senhor. Caleb e Josué, versículo 12 do capítulo 32 de Números. Pulamos para Deuteronômio, 40 anos depois, Moisés contando a história para outra geração, lá no versículo 36, Deuteronômio, não precisa você ir até lá não, eu posso ler só, que é uma coisa panorâmica que eu quero ver. Aí fala em Caleb, só Caleb, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Logo lá na frente ele falou em Josué também, que eram os dois, né? Mas, segunda vez, então, que Caleb é comentado com a mesma expressão, perseverou em seguir o Senhor. Lá em Josué, capítulo 14, versículo 8, Josué 14 e 8, o próprio Caleb falando, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Terceira vez que é dito que Caleb perseverou em seguir o Senhor. Versículo 9. Então, Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. É interessante, Moisés diz isso dele, Josué diz, Caleb diz dele próprio, e 4 vezes nós lemos esta qualificação de Caleb. Aí vem a quinta, no versículo 14, ainda do capítulo 14 de Josué. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o cananeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor de Israel. Como é que esse irmão lá que escreveu o livro descobriu isso, eu não sei, mas é muito interessante. Em 3 livros diferentes da Bíblia, Número, Deuteronômio e Josué, 5 passagens, a mesma palavra dizendo que Caleb perseverou. Então, claro, que dá vontade de falar um pouco sobre a importância de perseverar no Senhor, ou em seguir o Senhor, ou em obedecer ao Senhor. Só que eu, como vocês sabem, gosto de ir para a palavra original, no Velho Testamento no hebraico e no Novo no grego. Aí descobri uma coisa muito interessante. É que a palavra traduzida lá por perseverar
não é exatamente perseverar. Ela tem vários significados, mas todos em torno de uma noção básica, a ideia de total, ou de encher totalmente, ou de completo. Essa é a ideia. Total. Teve até um comentarista que eu estava lendo, diz assim, literalmente, no hebraico, seria assim. Então, é Caleb total ao Senhor. Aí ele botou entre parênteses, como se fosse ele estava total do Senhor, ou totalmente do Senhor. Fui na NVI para ver como é que essas 5 passagens foram traduzidas. E é muito interessante. Lá em Números 32 e 12, bom, na atualizada já vimos que todas as 5 dizem um verbo só, perseverou, ou expressão, perseverou em seguir. A NVI, lá em Números, fala que ele esteve com integridade de coração diante de Deus. Na realidade, os dois, Josué e Caleb. Então, a ideia de integridade, de ser todo. Integridade tem essa ideia de completo. Lá em Deuteronômio, vai mais direto ainda. Deuteronômio 1:36, quando diz que Caleb seguiu o Senhor, obedeceu o Senhor, de todo o coração. A palavra aí é perfeita. De todo o coração. É exatamente isso. Todo, completo. Lá em Josué, a NVI, nos 3 versículos que eu li do capítulo 14, tem a mesma expressão, que é inteiramente fiel. De novo, agora a palavra inteiro. Então, é todo, inteiro, integralmente, na NVI. Não fala nem na ideia de perseverar. Curioso isso. Porque foi mais na essência da palavra. Quando os tradutores lá da atualizada colocaram perseverar, é uma espécie de uma interpretação que é correta. Não vou dizer que claro, que está correto, mas ele se dedicou de tal maneira a Deus que foi, então, perseverou e insistiu, enquanto os 10 colegas deles, Caleb e Josué, os 10 eram contra e abandonaram o Senhor e se acovardaram, eles ficaram firmes e tal, os dois. Embora o foco maior que estou dando em Caleb. Mas descobri, então, que o sentido é mais bonito do que apenas perseverou. Porque perseverar já é uma consequência, já é ação. Pelo menos, geralmente, quando se usa essa palavra, fala-se que alguém perseverou na fé, ou ele manteve o seu comportamento. Claro, pode ter um sentido de uma perseverança, de perseverar internamente, mas geralmente se fala de uma atitude externa, que inclusive foi o caso de Caleb. Visivelmente ele disse, não, de jeito nenhum, nós podemos devorá-los como pão, é fácil, não, o Senhor está conosco e tal. Então, foi uma perseverança altamente visível. Mas, quando vamos para o original, inclusive para a NVI, que puxa a ideia de total, aí dá uma ideia de coração ou de pessoa. É como aquele comentarista que eu comentei, ele disse, literalmente seria, Caleb foi total. Total. Aí, entre parênteses, ele colocou como se fosse a pessoa dele estava totalmente com Deus, mas a ideia é total. Você sabe, quando a gente usa a expressão, às vezes, bem populares, fulano é 10. Só isso. Fulano é 10. O que está por trás disso? Muita coisa. É uma pessoa de caráter, uma pessoa digna, uma pessoa decente, uma pessoa tratável, uma pessoa agradável, um monte de coisa. Resume essa palavra 10, resume muita coisa. Então, comparando mais ou menos, eu compreendi que esta palavra no hebraico é mais ou menos assim. Caleb foi total.
para com Deus. 10. Mas total em quê? Aí uma versão diz, ele perseverou em servir. Então, a totalidade dele foi no serviço. Ou seguir, acho que foi em seguir a Deus. Foi em seguir no fato de ir após Deus, estar junto de Deus. A NVI fala em inteiramente fiel. Então, ele foi total na fidelidade. Fala em todo o coração. Na realidade, o que eu acho bonito aqui, eu prefiro, inclusive, é ficar com o original assim. Foi total. Aí você tira as consequências disso aí, ou tira as suas conclusões. Total como? Se você quiser imaginar. Quer falar em seguir a Deus? Total. Josué, fé em Deus? Total. Confiança em Deus? Acho que é mais ligado com confiança. Total. Pode imaginar. O original não diz em que ele foi total, gente. Não diz. Ele foi total. Em tudo isto, em todo esse drama pesado, em que 10 espias escolhidos a dedo dos 12 por Moisés, escolhidos por Moisés para ir ver a terra prometida, voltam 10 de 12. Não, é um absurdo, é uma loucura. E o povo todinho seguiu. Então, foi algo muito forte, muito convincente, muito intenso que aconteceu ali. E Caleb, enquanto isso, Caleb era total com Deus. Irmãos, a aplicação é praticamente dispensável. Porque não tem um de vocês, eu acho, nem eu, claro, que não fica assim, eu acho que eu não ouso não, mas eu queria muito ser qualificado como alguém que foi total com Deus. Total. É só Cristo, claro, mas eu queria. E eu acho bonito demais Josué, Caleb ter sido chamado assim. Podemos chamar Josué também, embora a maior parte das vezes foi Caleb. E claro que esse total de Caleb não inclui a ideia de não ter pecado, ser perfeito. Não, obviamente que não. Mas como homem, como um crente, fiel a Deus, total. Como Jesus disse, acho que foi Natanael, é um homem que não há dolo. Essa é a ideia. Aí. Total. Como é que você poderia ser total a Deus? Eu. Depende da circunstância. No caso, Caleb foi chamado de total em termos, como eu já falei aqui, da sua fidelidade, da sua prontidão de seguir a Deus. Foi o que a ocasião pediu lá. Mas, seja como for, essa ideia de total pode ser aplicada. Eu estou doente, pois eu quero ser um doente total com Deus. Quer dizer isso? Agir de uma maneira totalmente correta diante de Deus como um doente. Eu estou pulando de saúde. Igual um bezerrinho novo. Cheio de energia, pulando. Saudabilíssimo. Seria bom você ser um crente total na sua saúde. Não usar a sua saúde para pecar, usar da maneira errada, prestar muito para o mundo a sua energia. Um crente saudabilíssimo e total. Porque um crente pode ser saudável, 20% com Deus só. Muito longe de total. Mas o meu problema é falta de dinheiro. Eu estou muito comprometido financeiramente, eu estou passando uma situação muito difícil. Pois seja alguém financeiramente complicado, em dificuldade total. Como? Não. Como um crente deve proceder.
numa situação financeira difícil, não vai roubar, não vai enganar por causa disso, achando que é uma desculpa, não vai explorar os outros. Total. Eu estou angustiado nesta crise toda que nós estamos passando, eu estou beirando, já passei, fui da beira, estou na depressão mesmo. Mas seja um deprimido total. Um deprimido tem como ser, como deixar de ser diante de Deus? Claro! Dentro das suas circunstâncias, dentro das suas limitações, dentro das suas fraquezas, sim, total. Irmãos, esse conceito descoberto aqui em Caleb é belíssimo. Eu tinha notado já há algumas semanas este assunto, depois que li o livro, que eu não me lembro qual é, e que chamou a atenção. Imediatamente eu chequei lá e vi lá. Aí daí perseverou, e isso é muito rico para levar para uma meditação para os irmãos no culto de oração de quarta-feira. Pronto, e deixei. Quando hoje eu fui mergulhar com a ideia de falar sobre perseverança, digo, não, é que é muito mais bonito do que perseverança. A perseverança, ela é uma consequência de um crente que é total a Deus, mas o conceito é muito mais rico, e eu achei que Deus me deu um presente hoje, ao descobrir isto e compartilhar com vocês aqui em primeiríssima mão. Algumas horas atrás eu descobri isso. Eu quero ser um crente total. E o meu total, e ser um crente total numa situação X, é diferente, num certo sentido, em termos de comportamento, de atitude e tudo, daquele mesmo crente ser um total noutra situação. Como eu já disse, o fato de estar com dinheiro traz alguns perigos, algumas tentações. O fato de estar sem dinheiro traz outros perigos. O fato de estar doente, o fato de estar saudável. Cada um tem seu... de estar com problema grande com o marido, com a esposa, com os filhos, problema no trabalho. São minhas situações. Então, o crente, guardando esta ideia de ser total diante de Deus, ou 10 diante de Deus, é fantástica e altamente bíblica, como nós estamos vendo aqui. Então, encerrando, eu apelo para que cada um, dentro da sua circunstância hoje, atual, pense o que está precisando para eu ser um crente total diante de Deus. É mais fé, é mais confiança, é mais segurança, é me afastar mais de impurezas. Um jovem, estou abrindo muito a internet, vendo coisas que eu não devia estar vendo. Isso aí está ruim. Estou longe de total nisso aí com Deus. Então, cuide. Aí o outro tem uma ideia, tem uma necessidade totalmente diferente. Pense. Muitos de nós vamos pensar, muitíssimo provavelmente, dentro de um contexto desta crise, desta situação que nós estamos, as dificuldades que vêm. Tudo bem, ótimo. É o que hoje está sendo requerido de você. Talvez daqui a 6 meses é outra situação completamente diferente, mas a necessidade de ser total diante de Deus não é diferente, é igual. A forma de ser pode ter mudado. As suas ações mostrando que é um crente total podem ser diferentes no comportamento e tudo, mas a essência está lá. Crente total. Crente nota 10 diante de Deus, mais que nós pudermos ser. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. Obrigado por esse presente desta revelação da tua palavra, com esse termo na língua hebraica tão belo, parece ser tão genérico, tão vago, que não tem muito o que tirar, mas é o contrário, pelo menos assim eu achei, é que a noção de total é muito forte, e 5 vezes Caleb foi descrito como sendo total diante de ti, em momentos de dificuldades, em momentos de
provação de mostrar, de fato, coragem, caráter, ousadia, confiança, tantas coisas. E ele foi total nelas todas. Que crente, que modelo para nós. Que assim sejamos nós, para nós mesmos, para o nosso bem e para melhor comunhão contigo, e para mostrar aos outros, como Caleb, milhares de anos depois, está mostrando para nós a importância e a beleza de ser um crente total diante de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.